Para marcar os 50 anos de relação diplomática sino-brasileira, a coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China veio até Brasília para fazer uma série de 4 entrevistas com ministros, presidentes de partidos, embaixadores e deputados. Vamos ouvir alguns líderes brasileiros e saber como eles observam o crescimento da China e a cooperação estratégica entre os dois países. É possível o Brasil ser uma potência, é possível o Brasil ser uma China da América Latina. A relação do Brasil com a China será sempre uma relação de muito respeito. E o primeiro episódio acontece aqui no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Somos recebidos pelo embaixador Eduardo Saboia, que é o chefe da Secretaria de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores. Ministro, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete para a gente conversar um pouco mais sobre as relações diplomáticas do Brasil e a China nesse ano, principalmente que comemoramos os 50 anos. E eu já queria começar sabendo como o senhor avalia que tem se pautado as relações do Brasil e da China desde a abertura lá em 74. São relações que passaram por muitas transformações e são relações obviamente cordiais, positivas, mas elas assumiram uma dimensão que eu acho que a época que se estabeleceram relações diplomáticas não se tinha ideia do percurso que os dois países fariam. A China hoje é uma maior economia, digamos, dependendo de como você calcula, um país que tem um ritmo de crescimento, experimentou um ritmo de crescimento econômico, de transformação social, eu acho que sem paralelo. Pessoas que saíram da pobreza, uma economia que se sofisticou, que se tornou líder em tecnologia. E o Brasil se tornou um país que importava alimentos, exportava alguns alimentos, enfim, alguns produtos, algumas commodities, uma potência do agronegócio e um país também com uma economia complexa, sofisticada, uma indústria também na vanguarda e que pode oferecer soluções para esse mundo em que a questão da sustentabilidade é tão importante. E como é que os brasileiros podem entender as vantagens de ter uma relação bilateral como a que temos com a República Popular da China? Bom, primeiro, entender que são dois países em desenvolvimento que, de certa forma, têm o mesmo grande objetivo, que é a questão do desenvolvimento. De tirar as pessoas da pobreza, criar oportunidades para as pessoas. Eu acho que isso é algo que une os dois países. Os dois países têm feito coisas concretas. Quer dizer, se você pensar na transformação do parque manufatureiro da China, se você pensar que o Brasil é um grande provedor de alimentos, de energia, de seguro e confiável, esses dois países têm colaborado para fazer com que isso seja uma realidade. E o Brasil é um grande parceiro, o maior parceiro comercial desde 2009. Como é que o embaixador avalia as ideias externas da China, como a iniciativa do Cinturão e da Rota, a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, também as 3 iniciativas globais de segurança, de desenvolvimento e de civilização? Essas ideias são consistentes às políticas externas brasileiras? Olha, eu acho que elas são, há pontos de contato, pontos de convergência, eu acho que há especificidades que vêm da história dos dois países, são países com trajetórias também diferentes. O importante é a gente destacar aquilo que tem de convergente e de sinérgico. Eu acho que a iniciativa do Cinturão em Rota, ela tem uma vertente de criar corredores de comércio, integrar o mundo, né? Você tem uma ideia de você gerar rotas, né? Rotas terrestres, rotas marítimas, investimento em infraestrutura. Isso tem muito a ver com esse contexto asiático. O Brasil tem necessidades de infraestrutura e tem políticas, né, como de aceleração do crescimento, o novo PAC, que, enfim, podem se beneficiar de sinergias com essa iniciativa do Cinturão em Rota.
mas cada um com as suas especificidades nacionais. E como você avalia a construção da Comunidade do Futuro Compartilhado, que é uma proposta, inclusive, do próprio presidente Xi, né? Eu acho que a China, hoje, ela representa um fator de estabilidade. Então, eu acho que um futuro, eu vejo com muito bons olhos o fato de que a China tem essa visão de futuro compartilhado, né? Porque, no fundo, é o que é paz e desenvolvimento. Nós almejamos a mesma coisa. No nosso caso, por exemplo, o que é um futuro compartilhado para o Brasil? Nós compartilhamos o continente sul-americano, temos 10 vizinhos, então a integração, a boa relação com a nossa vizinhança é fundamental para a nossa política externa, para a nossa diplomacia, para o nosso desenvolvimento. Então, encontrar formas da gente interligar esses países, né, fazer com que a logística melhore para que a gente possa escoar a nossa produção e também a conectividade digital, tudo isso é importante. Então, eu acho que a visão é a mesma. A terminologia é que varia porque ela vem das especificidades de cada país. O senhor acha que com a chegada do novo governo do presidente Lula nesse terceiro mandato, houve uma mudança de chave com relação às relações diplomáticas do Brasil e da China? Eu acho que a visita do presidente Lula foi um elemento transformador, né? Nós tivemos uma quantidade de acordos assinados, várias áreas que foram lançadas, desde de questões mais ligadas à tecnologia de ponta, como a questão dos satélites, dos cibers, até questões ligadas a people to people, né? O contato interpessoal, a parte de... Os dois líderes têm uma comunicação muito boa. E o presidente Lula já deu outras contribuições para essa relação, porque ele foi o terceiro mandato dele. O que eu acho é o seguinte, é que no ano passado nós plantamos, quer dizer, a visita do presidente Lula foram plantadas várias sementes. Agora nós temos em 2024 as safras, algumas safras. Você sabe que o Brasil tem essa particularidade que nós temos várias safras, né? Então eu acho que isso se aplica também para a relação Brasil-China. Então nós vamos ter uma safra tivemos uma safra com a vinda do ministro Wang Yi, logo no início do ano aqui, até assinamos um acordo que amplia a duração de visto, né? Para 10 anos, enfim, já foi um dos primeiros encontros do ministro Wang Yi foi ao Brasil. Depois nós temos a COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, com o nosso vice-presidente, que irá. Tivemos hoje uma reunião interministerial, depois uma reunião com as associações de empresários, muitas ideias que vão frutificar. Inclusive, em Pernambuco, existe um potencial também na relação com a China, na produção de frutas, né? No Vale de São Francisco. Vale do São Francisco. Então, eu acho que hoje falava-se disso. Queria falar agora um pouquinho da diplomacia com olhar para a economia. Como é que a diplomacia brasileira enxerga o crescimento da China, que chega ao ponto de se tornar a segunda economia do mundo, segunda potência econômica global, e como é que a diplomacia brasileira também vê os outros países enxergando isso? Olha, a vocação brasileira é a vocação do universalismo. Nós não enxergamos o mundo como bloco ali, bloco de lá, alinhamentos. Isso não faz parte da nossa visão. O que nós queremos é paz, e para a paz seja alcançada é importante que haja diálogo. Daí a insistência da nossa diplomacia em que as soluções, os conflitos sejam resolvidos através do diálogo, e das normas do direito internacional. O Brasil participou da elaboração de tratados, de convenções, defende um comércio internacional baseado nas regras multilaterais. Então, eu acho que nós não vemos um problema numa China pujante economicamente. Ao contrário, eu acho que ela é um fator, como eu disse, é um fator de estabilidade. Embaixador, e a economia chinesa, a gente percebe que está entrando numa nova fase de desenvolvimento que
que destaca muito mais a qualidade do que a quantidade e quer promover a modernização através da nova força produtiva de qualidade. Como o senhor avalia essa mudança de economia chinesa? E o senhor acredita que a economia pode ainda ter força motriz? Quantidade é bom, né? E a gente fala de números, de cifras realmente impressionantes quando a gente fala do comércio, e a gente quer que essas cifras continuem, né? A gente quer continuar a ter aquilo que a gente tem com a China, porque a China também se beneficia. O Brasil é um fornecedor seguro de produtos que a China continuará a precisar. Agora, a diversificar a pauta é uma coisa que é um desafio, porque requer ações de governo a governo, né? Quer dizer, você tem nessas discussões preparatórias da COSBAN, a gente quer discutir a questão de como certificar novos produtos agrícolas, né? Variedade, frutas, produtos mais, em vez de você exportar a soja, exportar farelo, em vez de você poder exportar produtos industrializados. Nós temos o exemplo da Embraer, né? Então eu acho que a transição da China para uma economia com outras características, né, que é o resultado dos êxitos alcançados nos últimos anos, quer dizer, é bom, isso pode ser uma oportunidade para o Brasil e oportunidade para você ter uma diversificação, você ter parceria, né? O que é a parceria? A parceria é você trabalhar para que haja investimento aqui, investimento lá, desenvolvimento de uma solução em conjunto. É um ganha-ganha, como na China se gosta. Fala muito, né? Se fala muito. E como é que o senhor avalia a influência positiva de uma ampliação do BRICS para outros países membros e até outros países mesmo do sul global? Olha, eu acho que o BRICS, ele é uma força transformadora, né? Porque o BRICS não surge no vazio, ele surge justamente no momento em que você percebe, depois da crise de 2008, que você precisava dos países emergentes, né? Você precisava dos países emergentes para o socorro econômico e financeiro, então você precisa também que esses países emergentes também ocupem uma posição adequada no sistema internacional. O que é o sistema internacional? É nas organizações internacionais. Daí, por exemplo, o Brasil ter mencionado, sempre mencionar a questão da ampliação do Conselho de Segurança, da reforma da ONU, mas também do fortalecimento da Organização Mundial do Comércio. Então, eu acho que o BRICS deve ser uma força. Agora, se você junta mais países, isso tem que ser feito de uma forma organizada e de acordo com critérios e diretrizes. Eu acho que a reunião de cúpula de Joanesburgo alcançou isso. Então, os novos membros, eles vão se incorporar e eles vão somar. E vão participar não só dessa transformação da governança global, mas também vão fazer cooperação concreta. Cooperação no campo tecnológico, cooperação de negócios, pesquisa, saúde, entendeu? Então, isso é bom. E o desafio é a gente só fazer com que a coisa seja organizada para que a gente não perca, né? Não pode se dar ampliação em sacrifício ao que já foi alcançado. Então, esses membros vêm para somar, tá? Então, é assim que eu vejo, eu acho muito positiva a ampliação do BRICS. E ela deu uma sacudida no sistema internacional. A participação, a presidência do Brasil no Banco de Desenvolvimento, o senhor percebe que tem sido vantajoso para a gente? Eu acho que sim. A gente tem hoje um banco que está incorporando novos membros, que está realizando operações que beneficiam vários países, Brasil inclusive. Acho que é uma força do bem, uma força nova na família dos bancos de desenvolvimento. E para terminar, ministro, o senhor mencionou que lá em 74, quando houve a abertura das embaixadas, ninguém imaginaria em que ponto a gente chegaria como estamos hoje, né? Qual é a expectativa que o senhor tem para o papel da China e para as relações diplomáticas do Brasil e da China nos próximos anos? Eu acho que é uma relação tão importante que ela extrapola
digamos, até a minha capacidade de previsão. Quer dizer, se as pessoas eram capazes de ver em 74 que a China alcançaria e o Brasil alcançariam esses patamares, eu acho que eu também, enfim, é muito difícil prever. Eu acho que é algo que é inelutável o seguinte: se a questão da mudança do clima, da sustentabilidade, da segurança alimentar tiverem que ser resolvidos no mundo, entendeu? Não há como você tratar desses assuntos no mundo, equacionar, sem uma participação de Brasil e China. São dois países que são fundamentais. Hoje estavam falando que o investimento da China na transição energética, na descarbonização, é o maior do mundo. O Brasil também, com a sua, digamos, com o seu potencial energético, de energia limpa, a sua matriz, 80% da nossa matriz elétrica é renovável, nós temos de longe a matriz mais limpa energética do G20, quer dizer, então, um país com biodiversidade, com agronegócio que tem, então a gente não tem como resolver essas coisas. Então eu acho que é uma relação que vai ser fundamental não só para os dois países, mas para o equacionamento dessas questões que são as mais prementes. Ministro, quero lhe agradecer um pouco do seu tempo que o senhor dedicou aqui a gente para poder conversar um pouco mais sobre essas relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Eu que agradeço a oportunidade. A nossa próxima conversa é com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. O plano de combate à fome, o plano de erradicação da pobreza, ele tem que ser olhado como parte do plano de desenvolvimento econômico. De Brasília, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.